Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 3. Tema desta semana: o Ministério da Reconciliação. Meta de hoje: leitura das páginas 44 a 46. Aperfeiçoando os dons. Mateus 25 registra uma parábola sobre um homem que confiou alguns talentos aos seus servos conforme a capacidade de cada um. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Muitos pensam que apenas poucos cristãos ganharam 5 talentos e que a maioria recebeu apenas 1. Na verdade, como veremos, todos recebemos 5 talentos, os quais precisam ser aperfeiçoados e desenvolvidos. Quando fomos salvos, por termos recebido o Espírito Santo, recebemos dons individualmente e à igreja também foram dados dons. Efésios capítulo 4, versículos do 8 ao 11, refere-se a homens dons, homens dados por Deus à igreja com o propósito de aperfeiçoar e desenvolver os dons individuais. O dom básico que todos os cristãos têm é o de falar. Todos os que são genuinamente regenerados podem orar, podem falar nas reuniões cristãs, podem proclamar que Jesus é o Senhor. Todos podem falar. Todos podem também evangelizar e assim estão usando o dom de evangelista. Após uma pessoa ser salva, precisamos alimentá-la espiritualmente e ensinar-lhe as verdades bíblicas. Assim, estaremos exercendo o dom de pastor e mestre. Isso corresponde ao desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Por fim, todos os cristãos podem usar o dom da profecia, o dom de falar por Deus. Ao contrário do que é comumente praticado, a Bíblia ensina que todos os cristãos podem profetizar, não apenas um pequeno grupo de líderes, e que esse é o melhor dom para edificar a igreja. 1 Coríntios 14, 31. Como então atuam os homens dons? Vamos dar um exemplo. Imagine um irmão que não sabe que tem 5 talentos, supondo ter apenas 1. Certo dia, um irmão que já tem seu dom de evangelista desenvolvido, convida-o para sair a fim de juntos pregar o evangelho. Atuando junto com o evangelista, aquele irmão descobre que também tem esse dom e pode usá-lo. O mesmo ocorre com profetizar. Muitos pensam que profecia é apenas a adivinhação do futuro. Há ainda os que, a fim de garantir a veracidade de sua profecia, iniciam-na dizendo: assim diz o Senhor. Essa é a maneira dos profetas do Antigo Testamento e não a encontramos em nenhuma profecia do Novo Testamento. Profecia é simplesmente falarmos por Deus, falar de tal modo que infundamos Deus nas pessoas. Todos temos esse dom, porém necessitamos que ele seja aperfeiçoado a fim de que nosso falar tenha apenas Deus como conteúdo e não nossas opiniões e conceitos. Também podemos ser pastores e mestres para ensinar as verdades bíblicas. Para ser um pastor e mestre, não é preciso ter formação teológica, mas é simplesmente suprir os irmãos com alimento espiritual saudável, revelando-lhes as verdades sobre a vontade eterna de Deus. Podemos fazer isso pela leitura de bons livros espirituais ou orando versículos na Bíblia com outros irmãos ou simplesmente compartilhando aquilo que nós mesmos desfrutamos na leitura da Bíblia ou nas mensagens espirituais que ouvimos. Existe também o dom de apóstolo. Há alguns que dizem que já não existem apóstolos, há os que se intitulam como tais e outros consideram como apóstolos apenas os irmãos muito espirituais. Esses são conceitos extremistas e sem apoio bíblico. Um apóstolo é uma tábua de acácia revestida de ouro, ou seja, como qualquer outro cristão, ele é um homem em que a natureza divina tem se expandido. A palavra apóstolo em grego significa enviado. Os apóstolos não são super-homens espirituais, mas simplesmente pessoas enviadas por Deus a realizar sua obra. Talvez nunca sejamos enviados por Deus para estabelecer a igreja em cidades de um país distante ou mesmo em outro estado de nosso país, mas podemos ser enviados por Ele para pregar o Evangelho a um vizinho ou parente. Dessa maneira estaremos agindo como um apóstolo.